Vamos continuar aí, vestibulando. Olha aí na telinha, por favor. A ponte salina, o que está acontecendo, nós temos o zinco, pode clicar, professor, tá? Passagem, o ânodo, polo negativo, o cátodo, polo positivo, fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo, placa de zinco oxida, placa de cobre reduz. Ao oxidar a placa de zinco, vai diminuir a solução concentrar. Ao reduzir, a placa de cobre aumenta, diluindo a solução. Clica, por favor, professor. Então, nós não podemos esquecer disso. Representação de uma pilha, professor. Então, faça às vezes, por favor. Ok, vestibulando. Então, olha só, vocês já estão acostumados em sala de aula, né? Como é que eu vou fazer? Então, sempre a gente vai colocar aí, primeiro, o metal, né? Que vai oxidar, tá certo? E logo em seguida, o metal que está ganhando elétrons, tá certo? O metal que está sofrendo a redução. E vocês já estão bem acostumados aí. Nesse caso, nós não usamos a pilha de Daniel, chamamos o metal 1, metal 2, mas se fosse a pilha de Daniel, né, vocês teriam aí, primeiramente, o zinco e o Zn mais 2, né, que é o que oxida. Associe sempre oxidar, enferrujar, porque aí você vai lembrar mais fácil. Qual é a reação de semioxidação? Aí você vai lembrar que é aquele que enferruja, aquele que está se desgastando. Então você vai ver que é o metal que tem menor potencial de redução. No caso do zinco e do cobre seria o zinco. Então, como o zinco ele sofre um desgaste, você associa sempre a como ele estivesse enferrujando, tá? Então a semi-reação de oxidação é naquele que está enferrujando para facilitar, ok? E a representação tá aí, acompanha aí na telinha, vestibulando. Professor, eu gostaria que o senhor fosse na pilha, na representação da pilha com a sua canetinha. Volta para ela. Vamos lá. Deixa a pilhinha lá representada. Como estávamos? Não. Aonde o senhor estava? Na representação esquemática. Pode ir, vá. Voltando? Continua. Não. Assim, na própria reação. Na própria. Vá. Ok. Vá. Aí. Olha só. Eu gostaria que o senhor fosse clicando com a caneta. Polo negativo. Polo negativo. No polo negativo há uma oxidação. Certo. Oxidação. Perfeito. Então, polo negativo é chamado de ânodo. Polo negativo é chamado de ânodo. Tá certo? No ânodo vai haver uma oxidação. Placa diminui. Tá? Solução concentra. Aí, passamos para o outro lado. Como o senhor bem frisou, há uma redução. Então, lá nós temos o polo positivo, tá certo? Polo positivo. O que é que vai acontecer? Então, polo negativo oxida ânodo, polo positivo reduz cátodo. No polo negativo, ânodo, há a oxidação, placa diminui. No polo positivo, cátodo, há a redução, placa aumenta. Onde a placa aumenta, a solução dilui. Onde placa diminui, solução concentra. A durabilidade dessa pilha depende da ponte salina. Ok. Vestibulando, e acompanhe bem aqui, ó, que eu tenho aqui, acompanhe na telinha, por favor. Eu tenho aqui o metal, o zero aqui representa o metal. Quando eu tenho o cátion aqui, ó, significa que esse metal se desgastou. Então ele estava zerado, o metal inteiro, e ele se transformou em cátion. Então esse cátion vai para onde? Para a solução, por isso que a solução fica mais concentrada. E o metal, que é representado aqui por zero, está mostrando que esse metal ele foi desgastado. Já do outro lado, você observa que você tinha o cátion e transformou-se em metal. Está aqui, ó, o zero mostrando que transformou-se em metal. Então ele ganhou massa. Significa que para ele ganhar massa, ele não aparece do além. Então de onde saiu esses cátion? Da solução. Por isso que a solução dele fica mais diluída. Ok, professor Negri? Perfeito. Vamos embora? Vamos em frente. Para a pilha de Daniel, tá aí direitinho que a gente já tinha comentado aqui para vocês. Para a pilha de Daniel vai ocorrer exatamente isso. O zinco foi o que oxidou, só repare que aqui está zero, está mostrando que ele é metal e está mostrando aqui que ele se transformou em cátion. Então significa que ele mandou elétron e ele deixou de ser metal. Então ele oxidou-se, ele deixou de ser metal para ser um cátion. Então aqui é a semi-reação de oxidação. E o cobre na pilha de Daniel, ó, ele está mostrando que às vezes o vestibular ele só dá isso daí e faz as perguntas. Ele dá a representação de acordo com a IUPAC e faz as perguntas. Então vocês vejam que aqui, ó, eu tinha o cátion
e se transformou no metal puro. Então, aqui aumentou a massa. Então, se aqui ele estava perdendo o elétron entre parênteses e ganhou o elétron, saiu de mais 2 para 0, então ele estava perdendo 2 e se tornou, para facilitar aí, neutro, então significa que ele ganhou elétrons, tá certo? Então aqui será que ocorrerá a redução, que ganhou, quem ganha recebe, recebe vem de redução, ok? Professor Negri? Ok. Então vamos... Umas questõezinhas. Olha só. Observando a pilha abaixo, responda. Observe a pilha como o professor Luiz Carlos, ele apontou. Você já deve ter acostumado, então, a visão para o seguinte. Lado esquerdo, nós temos cobalto, cobalto 2+. Lado direito, nós temos ouro 3+, ouro 0. Lembrem-se, lado esquerdo de uma pilha, oxida, ânodo, polo negativo. Lado direito, reduz, cátodo, fluxo de elétron do cobalto para o ouro 3+. Então, letra A, quais as semi-reações? Então, vamos lá, professor? Olha só, o cobalto perde elétron, se transforma em cobalto 2+, semi-reação de oxidação. Então, vamos à segunda. O AU3+, ganha 3 elétrons, virando AU0, semi-reação de redução. Observe que o número de elétrons que saiu não é igual ao número de elétrons que chegou, como o senhor bem colocou na questão anterior. Então, o que acontece? Nós teremos que balancear essa reação para dar a reação global. Por favor, professor. Estimulando, lembre só um instantezinho aqui, que nós colocamos aqui o menos 2 elétrons, mas você poderia já representar em tipo, né, da reação como ocorre lá. Na verdade, esse menos 2 elétrons, ele vai aparecer aqui desse outro lado com mais 2 elétrons, ok? É só a forma de representar, tá? Então, eu poderia ter o cobalto, né, se transformando no cátion, tá? Mais os 2 elétrons, ok? Então, como foi mencionado, um tem 2, outro tem 3. Não pode sair 2 e chegar lá e sair 2 no cobalto e o ouro, o cátion do ouro se ligar a 2, ele se liga a 3. Então, na verdade, são vários elétrons que vão saindo e em termos estequiométricos nós temos que balançar. Se aqui tem 2 e aqui tem 3, nós vamos ter que procurar números que, multiplicando aí, transforme eles na mesma quantidade de elétrons. Então, você vai ver que se multiplicar essa primeira por 2, vai dar 2 vezes 2, 4. Multiplicar a segunda por 2, vai ficar 2 vezes 3, 6. Não igualou. Então, só vai igualar quando o quê? Quando multiplicar a primeira por 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6 elétrons, e a segunda por 2, porque 2 vezes 3 vai dar 6 elétrons. Aí você conseguiu equacionar. Por isso que apareceu aqui, ó, 3 cobalto, tá certo? E por isso que apareceu aqui a parte do 2 ouro, ok? Beleza? Olha só. Vocês acompanhando aí vão ver de onde vieram exatamente esses coeficientes. Cortando agora os elétrons, só retornando, ó. Então, multipliquei a primeira por 3, para ficar 3 vezes 2, 6 elétrons. Multipliquei a segunda por 2, para ficar 2 vezes 3, 6 elétrons. Então, vocês viram isso em sala de aula, é um cálculo bem simples, é só para igualar, porque você não pode sair 2 e lá o outro agarrar 3. Então, você vai colocar numa proporção estequiométrica que dê a equação total. Aí, agora que igualou, como o professor Negri falou, nós vamos poder cortar esses elétrons, né? E quando cortar, nós temos a equação total aparecendo aí, ó. Ok? Essa é a reação total, a reação global. Beleza, vestibulando? Professor Negri. O importante é que quando a gente faz isso, então a gente aprendeu como funciona uma pilha, como escrever a pilha e como escrever a equação global dessa pilha. Agora, para que se faz uma pilha, professor? A gente faz uma pilha para obter energia dela, não é? A gente quer, através de uma reação química espontânea, produzir energia elétrica, tá? E a gente vai usar exatamente a diferença de potencial dos metais colocados na pilha, ou seja, DDP, para quê? Para que haja produção de energia, para que a gente possa realizar trabalho com essa produção de energia. Mas aí vem o problema, o dilema. Como calcular DDP de uma pilha, não é? Então, nós veremos essa parte agora
pelas equações que nós teremos agora elencadas no PowerPoint de novo. Então vamos lá, Vespulano, aí na telinha, ó, quem sofre oxidação, ele deu aí, né, como a gente já tinha falado, o cobre aí perdeu, né, o ouro aí ganhou, se tornou mais metal. Qual é o eletrodo positivo? A gente já falou isso aqui para vocês, o negativo, e vamos, lógico que o cobalto deixou de ser metal, né, então ele será o eletrodo gasto, e o ouro se transformou mais em metal, então ele aumenta a sua massa, beleza? Vamos a um pequeno intervalozinho aí, Vespulano, e daqui a pouco a gente vem com a parte final, com a parte aí dessa parte da DDP, da diferença de potencial, da voltagem da pilha ou da força eletromotriz, ok?